Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 7 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. Eu sou o Leonardo Mataruna. E vamos mais uma semana abordar os temas do futebol brasileiro, português e também da Arabian Gulf League, aqui dos Emirados Árabes Unidos. Estamos disponíveis em várias aplicações de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, entre outras. Para nos encontrar basta colocar Google Futebol das Arábias. E pode também enviar as suas sugestões e comentários para o e-mail futeboldasarábias@gmail.com. Léo, vamos começar pelo Brasil como de costume. A seleção brasileira, aquilo não está fácil, pois não? Olha só, Pedro, esse final de semana foi complicado, cara. O Brasil encarou a Argentina num clássico que era esperada uma certa vitória do time verde e amarelo, mas logo no início da partida o Brasil teve uma grande chance de abrir o placar com um pênalti ainda nos primeiros minutos de jogo e chutou para fora. Completamente para fora, né? Isso aí já logo de cara demonstrou uma fraqueza do time e não é o fato de perder um pênalti. É mostrar que logo depois disso o Brasil começou a bater cabeça já em campo e não se encontrar. Com uma certa equipe que não é tão experiente, né, mas ao mesmo tempo consolidada já, porque tem jogado junto em outros momentos, né, sentiu um pouco o desfalque do Neymar, que estava lesionado e não pôde atuar, mas não se encontrava em campo. Na sequência, a Argentina teve um pênalti, o Messi não perdoou, foi lá e marcou o único gol da partida. Esse jogo foi realizado na Arábia Saudita, no King Saud University Stadium, nome bonito, né? O estádio estava lotado, e até as pessoas que estavam assistindo o jogo estavam curiosas, né? Assim, o que menos tinha era brasileiro, mas tinha muita gente realmente assistindo, e isso é uma das iniciativas que tem promovido o futebol aqui no GCC, né? Vale lembrar que na próxima terça-feira, se Deus quiser, Pedro estará no estádio. Estarei lá para o jogo que vai ser realizado em Abu Dhabi, do Brasil contra a Coreia do Sul. Às 5h30, hora dos Emirados, não é? Portanto, em Portugal será 1h30 e no Brasil será 11h30? 11h30 da manhã. Então espera-se aí que o Brasil consiga fazer uma boa apresentação, né, visto que a equipe é superior. Mas me parece aí que o técnico precisa melhorar o sistema tático e principalmente o sistema ofensivo da seleção. Sim, era isso que eu te ia perguntar. Daquilo que eu tenho visto na imprensa brasileira, há por um lado já uma grande contestação ao treinador e por outro lado as pessoas também começam a dizer que se estão a desinteressar da seleção brasileira, que é uma coisa que pelo menos a mim me faz muita confusão. Eu sempre me habituei a ver os brasileiros com muita paixão pela seleção e os jornalistas estão a dizer que o próprio povo brasileiro se começa de alguma forma a desligar, talvez pelo estilo de jogo da seleção. É esse o problema? O brasileiro não é só pela questão de como a seleção tem jogado os últimos jogos, mas hoje em dia eu posso dizer que no Brasil a gente está vivendo um processo de mudança, de muita contestação política, né? E essa contestação política também tem uma certa transferência para o futebol. Ao mesmo tempo, a gente tem o Flamengo tendo uma boa performance e chegando a uma final de Libertadores, o que faz com que as discussões e as atenções para o futebol nacional se invertam, né, do ponto de vista do que seria a seleção para um time local. Né? Então, só para lembrar, a gente tem a final da Libertadores. Sim, né, que já está a chegar, né? Que já está a chegar. Vai ser entre o Flamengo e o River Plate. Não vai ser em casa, né? Isso é importante lembrar, porque muita gente estava achando que o Flamengo ia jogar no Maracanã e existia aí toda essa questão. Então o Flamengo joga no dia 24/11, domingo, hora local
aqui dos Emirados Árabes, meia-noite, e lá em Portugal... Serão, neste caso, 8 da noite em Portugal. 6 horas da noite no Brasil. É uma excelente hora para as pessoas verem em Portugal. 8 da noite é prime time, vai ser bom para apoiar Jorge Jesus. Não é? Até temos aqui um dos nossos ouvintes, né, mandou Sim. aqui uma piadinha, né? Falou assim, pô, Flamengo não pode ser um clube sério. Eu falei, por quê? Pô, inverte as coisas, pô, tem Jesus como técnico e como auxiliar técnico Deus, não pode ser certo, né? Eu falei assim, como assim, cara? Ele falou, João de Deus é auxiliar técnico, né? Também é português, também, né? Também. Foi jogador verdade. profissional. E tem o Jorge Jesus, que é o técnico. Ele falou assim, tem alguma coisa errada, né? Isso daí foi o recado do Guilherme Pinho, mais conhecido como Olha, curiosidade Bacalhau. Relativamente ainda aqui à questão do Flamengo e do River. Por exemplo, em Portugal, às vezes, a rivalidade é tão grande entre os clubes grandes, principalmente, que se um clube grande eventualmente chegar a uma final, os adeptos dos outros clubes vão torcer pela equipa estrangeira, pelo opositor. Neste caso, também no Brasil isso acontece, ou os brasileiros vão apoiar massivamente o Flamengo, até porque também é contra um clube de um país rival, neste caso, que é a Argentina. Excelente pergunta, Pedro. Eu até comentei isso nos outros episódios anteriores. O Flamengo tem usado uma campanha de marketing muito interessante, né? Dizendo que eu não sei se a campanha originalmente saiu do clube, né? Mas está se popularizando de uma maneira geral no estado do Rio e no Brasil, dizendo que o Flamengo não representa apenas a torcida do Flamengo, mas representa todos os clubes do Rio de Janeiro na final da Libertadores. E com isso dizendo que o Flamengo não é o Flamengo, é o Brasil... Rubro-negro. Rubro-negro, exatamente, em preto e vermelho. Então, é uma estratégia bem interessante de fazer com que realmente o povo brasileiro torça a favor e não fique ali contra. Ainda mais contra um time argentino, a gente sabe da catimba que existe aí entre Brasil e Argentina, né? Esse duelo que já é histórico, não só do futebol, né? Muita gente não sabe, né? Mas essa rivalidade do futebol foi transferida na época da Guerra do Paraguai, né? Então, que o Brasil era contra o Paraguai, né? E a Argentina deu suporte ao Paraguai. Okay. Como o Brasil saiu vitorioso nessa batalha, a partir daí todos os duelos, né, foram historicamente, num primeiro momento, remetidos à batalha do Riachuelo, como é também conhecida, mas tem essa ligação bélica, né? Com o esporte. Né? Histórica, não é? Histórica, de muito tempo. É interessante, é um apontamento interessante, porque muitas vezes a história dos países e a história social dos países se confundem um pouco com o futebol. Há um outro tema que não hoje, mas um dia havemos de abordar em profundidade, que é o da democracia corintiana, que é um tema que a mim me apaixona muito. Excelente. Eu gosto muito de ver documentários sobre a democracia corintiana e havemos de um dia, num podcast dos nossos, falar sobre isso mais em profundidade, quando não tivermos outros temas, porque também é um tema que eu acho muito interessante, principalmente para as pessoas em Portugal, que são capazes de não ter bem essa noção. Provavelmente lembram-se ainda da equipa, que era do Dr. Sócrates, do Falcão, do Zenon, desses jogadores todos carismáticos que também passaram um pouco pela seleção de 82. Sim, a seleção Camarim. Muita gente diz que a seleção de 82 foi a seleção melhor seleção do que mundo tivemos. que alguma vez tiveram. Por acaso, às vezes alguns jornalistas brasileiros que eu ouço falam, portanto, da de 70, outros falam da de 82. Agora, uma coisa é certa, a de 82 foi a mais marcante das que não ganhou, seguramente. É verdade, a 70 ganhou, né? A 70 foi campeã, não é? Mas eu não posso falar de 70 que eu não era nascido, mas 82 eu era criança e eu lembro eu brincando e todas as ruas pintadas, enfeitadas, as pessoas todas mobilizadas, acreditando que aquele seria ali o tetracampeonato
que só veio muito mais tarde na Oh, Léo, década e de não é 90. também um pouco isso que falta neste momento ao Brasil? Porque aquela seleção não ganhou, mas apaixonava a forma de jogar. Ou seja, eu parece-me que os brasileiros se identificavam se reviam naquela alegria e naquela forma de jogar criativa. E hoje, mesmo as últimas seleções do Brasil que foram campeões do mundo, principalmente a de 2002 e a de 94 até talvez mais, eram talvez demasiado pragmáticas? Mais uma vez eu vou remeter à história, né? E aí eu digo que assim, o fato, né, de na época se viver um governo militar, né, era o final do governo militar na década de 80, no início da década de 80, os militares incentivavam muito a prática do esporte, né, e transferiam muitas das suas intenções de, eu não vou dizer de controle social, porque não é controle social, mas as suas intenções literalmente políticas, intenções de governo, através do esporte. Ok. E uma das linguagens dos veículos que era utilizado era a própria seleção brasileira, que, claro, tinha uma performance espetacular e isso ajudou bastante, porque... Era também um veículo de propaganda, não é? A seleção. Era, sem dúvida, um veículo de propaganda. Mas se fosse a atual seleção que está jogando aí, meu irmão, Era um tiro no pé. poderia ser a maior das intenções que não ia funcionar. Não ia pegar, não ia pegar. Não ia ter bastante dificuldade. Né? Mas vale lembrar que assim, era um momento de muitos talentos, mas aí fica aquela questão, né? Os talentos eram encontrados porque haviam programas e projetos esportivos pelo país que ajudavam a essa identificação, né? Ou realmente foi uma casualidade. Né? Eu acredito muito que, apesar de inúmeros problemas já relatados em revistas, não estou defendendo aqui o governo militar ou não, mas é importante também valorizar o que foi feito em prol do esporte nesse período, né? Que realmente foi um momento de grandes descobertas que muitos brasileiros nem sabem. Né? Então, por exemplo, a descoberta do treinamento em altitude, né, foi o desenvolvimento de um militar. Né? O professor Lamartine Pereira da Costa era um oficial da Marinha e antes de ir jogar no México, ele sabia que a seleção ia sofrer com altitude. Eles começaram a desenvolver um protocolo de treinamento esportivo, um dos primeiros protocolos de treinamento esportivo para altitude, que resultou no brilhante resultado não só na Copa de 70, mas nos Jogos Olímpicos de 1968, que também Sim, a própria Bolívia muitas vezes marca jogos precisamente também às vezes com o Brasil, não é? Para a altitude, para La Paz, não é? La Paz. E para tentar abafar os jogadores, Paz os jogadores brasileiros, não é? Para tentar de alguma forma dificultar-lhes a tarefa. Dificulta, não é? jogar em altitude realmente dificulta. E por falar em altitude, vou falar daquele que está lá no topo. No Flamengo. Da tabela, que é o Flamengo, que nesse final, no final da semana passada, não no final de semana, mas no final da semana passada, cruzou com o Vasco e fez um clássico implacável. Eu vou dizer que é o jogo das marcas, ou o jogo dos números. Né? Primeiro, porque o placar foi 4-4. É verdade. Né? Apontam como o jogo do ano no Brasileirão. Muita gente no Brasil. Concordas? Concordo, sem sombra de dúvidas. Foi um jogo altamente equilibrado. Né? Vale lembrar que Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxa, que muita gente tem críticas, mas sem sombra de dúvidas é um brilhante treinador. Fez uma preleção fantástica no vestiário, daquelas de arrepiar e ao mesmo tempo fazer rir. Né? Então, quem tem os grupos de WhatsApp, né, provavelmente já deve ter recebido essa preleção. E aí, se não recebeu... É gráfica. Corre atrás, que vale a pena. Mas deu certo, aparentemente deu certo. E deu certo, né? E uma das coisas que ele falava, que eu acho que é muito marcante, né, é a questão de que eles que têm que se preocupar, porque eles que são líderes. Né? Nós somos aqui, estamos lá embaixo, mas vamos buscar dificuldades para eles. E o Vasco, que estava na 11ª colocação, realmente jogou de uma maneira que permitiu a criatividade dos seus adversários. Infelizmente fez gol contra e tudo, mas sobretudo não abriu as pernas para o Flamengo. Sim. Né? Então, assim, todo mundo achava, não, o Flamengo vai vir aí como favorito, vai ser fácil.
né? O Vasco aí, como é conhecido como o time vice-líder sempre. Eu não gosto disso, não gosto dessa brincadeira, mas tem que ilustrar para quem está nos escutando de Portugal. Realmente trouxe dificuldades e o primeiro número que eu falo foi a primeira vez na história que se teve um 4-4 entre Vasco e Flamengo. Muito bom. Então isso já ficou aí marcado. Desde 1943, um clássico não tinha tido tantos gols, né? E em 43 o Flamengo venceu de 6-2 o Vasco. Mas ao mesmo tempo, desde 2001, o Vasco não marcava 4 gols no Flamengo. Né? Em 2001, o Vasco... Foram recordes atrás de recordes. Recordes atrás de recordes. O Vasco ganhou, fez 5-1 na época no Brasileirão e agora realmente emplacou. Né? Bruno Henrique chegou a 11 gols com isso, todos marcados contra equipes cariocas. Né? O Botafogo, o Fluminense e o Vasco. E o Iago Pikachu, né, chegou a 101 gols na carreira com esse Ia-te falar sobre esse jogador. Foi no lado do Vasco, eu não tive a oportunidade de ver o jogo, infelizmente, em direto, como gostaria, mas depois vi o resumo. E foi um jogador que, pelo menos aquilo que vi nos resumos, e já tinha ouvido falar dele, já tinha visto coisas dele interessantes. É um jogador interessante, não é? Este Iago Pikachu. Dá a impressão que não é muito estável, consistente, né? não é? Ele não é estável. É um pouco de picos, não é? Exato. Ele é um jogador que não despreza oportunidades, mas também não apresenta um crescimento de jogo constante, né? Então, assim, se baseia muito nas aberturas de bola, mas dentro de campo, mas não é um jogador que vai buscar a finalização constantemente, né? Então, só para fazer um resumo, já que tu não viu o jogo, Pedro, o time rubro-negro saiu na frente nesse clássico, mas sofreu logo a virada do Cruz Maltino, que no segundo tempo, com o Bruno Henrique, foi lá e marcou 2 gols e virou novamente. Está em grande forma o Bruno Henrique, não está? Fala-se muito do Gabigol, é o melhor marcador, não é? Mas o Bruno Henrique está numa forma, até a finalização dele de primeira, não é? Revela muita confiança, a forma como ele finaliza de primeira, a bola vem do outro lado e ele bate de primeira, portanto ele está com uma confiança brutal, não é? E aí também palmas para os preparadores físicos do Flamengo, né? Que são portugueses. Opa, olha aí. Olha a máfia aí. São portugueses. Estão a fazer um bom trabalho. Sem sombra de dúvidas. E esse final de semana eu assisti a um debate no Sport TV do Brasil, que justamente falava do profissionalismo que a comissão técnica portuguesa que tem atuado no Flamengo tem trazido para o futebol brasileiro, né? Que isso muda a partir dessa competição, a maneira de se olhar para o futebol brasileiro, né? Porque até então sempre teve-se aquela supremacia, né? Dizendo, não, somos o país do futebol, não temos nada a aprender. Não, temos muito a aprender, temos muito que fazer intercâmbio, temos muito a ensinar, mas também temos muito a aprender. É uma troca que deve ser estimulada, e uma vez que não tem um detentor da verdade, um detentor de títulos constantes. Claro. Até então, os títulos constantes estão vindo pelo Flamengo. Mas, Léo, muitos comentaristas no Brasil e analistas falam da possibilidade do Jorge Jesus passar para a seleção. O que é que tu achas disso? Olha, eu costumo dizer que pode ser uma possibilidade, mas ainda há uma resistência muito grande de técnicos estrangeiros nas equipas locais, né, nos clubes, e, sem sombra de dúvida, na seleção brasileira. Né? E aí eu dou um exemplo que não é no futebol, é um exemplo que é vindo do judô. É um esporte que é tradicionalmente... É uma modalidade que tu também gostas também, bastante. Né? Sou faixa preta de judô, tive alguns anos não vamos ter problemas. Trabalhando, e posso dizer que há uma certa identificação sobre a questão de se ter um treinador brasileiro à frente da seleção. E recentemente o Brasil contratou uma técnica japonesa mulher para ser a técnica da seleção masculina. Então, assim,
Aí é a quebra total de paradigmas, né? Todos ao mesmo tempo. Exato, estrangeiro comandando a seleção Foi nacional. uma bomba atômica de paradigma. Exato. E depois uma mulher, né, quebrando aí todos os preceitos machistas da sociedade brasileira, que gerou uma polêmica enorme, né? Então, você imagina aí que de uma seleção nacional de futebol, né, onde é considerado aí o esporte de paixão. A seleção nacional brasileira nunca teve um treinador estrangeiro? Olha, que eu me recorde, não. Eu tenho ideia, posso estar errado. Eu tenho ideia que Nelson Filipe Nunes, treinador argentino que ganhou a Taça de Portugal ao Serviço de Soluções em 61, que teve uma passagem pela seleção brasileira, mas não tenho a certeza do que estou a dizer. Mas é um motivo de reflexão e de pesquisa para o futuro que possa às vezes ter acontecido, não sei. Vão ter que fazer essa busca aí e realmente... Mas seria sempre interessante ver um treinador como o Jorge Jesus, não é? Que está a ter neste momento a repercussão que está a ter no Brasil, eventualmente. Eu sinceramente, por aquilo que me apercebo do Jorge Jesus, não me parece que ele seja muito de treinar seleções, porque ele quer treinar todos os dias, por aquilo que as pessoas me vão falando dele, ele é um obcecado pelo trabalho, ele adora estar no treino e estar em contacto com os jogadores, portanto, e uma seleção só treina muito de vez em quando e muito pouco. Portanto, não sei até que ponto é que o próprio Jorge Jesus estará muito aberto a essa ideia. Mas é uma situação a ver nos próximos tempos, não é? A ver nos próximos tempos o que é que pode vir a acontecer, eventualmente. Então, só para responder a tua pergunta, e realmente para não deixar os nossos ouvintes aí sem essa informação, já tiveram 2 estrangeiros que comandaram a seleção brasileira. Um deles, por sinal, era português, né? O Joreca, que na verdade o Joreca era o apelido, Jorge Gomes de Lima, que nasceu em Lisboa. Em 1944 foi técnico do São Paulo e assumiu a seleção brasileira ao lado de Flávio Costa, em 2 amistosos. Um que o Brasil venceu de 6-1 contra o Uruguai em São Januário e o outro Brasil 4-0 no Uruguai, no Pacaembu. Mas não orientou o Brasil durante uma competição, não é? Cá está, Filipe Nunes. E aí, Filipe Nunes, né, conhecido como é conhecido, Nelson Ernesto Filipe Nunes, nasceu no dia 19 de agosto de 1920 em Buenos Aires e era apelidado como El Bandeneon. Agora eu vou ter que ler de novo aqui. El Bandoneon. Sobre o Filipe Nunes, para além daquilo que já disse, que ele foi o treinador que levou o Leixões à conquista da Taça de Portugal, 2-0 no Estádio das Antas contra o Porto em 1961, e ele era professor de tango. Olha aí. E segundo uma pessoa que lhe era muito próxima a ele e que também me era muito próxima a mim, o meu avô, ele era um excelente condutor de homens, era um homem muito astuto, muito sagaz na maneira como percebia o estado de espírito de cada jogador e pela maneira como percebia como poderia tirar mais de cada jogador. E na caminhada para essa final da Taça, inclusive na própria final da Taça, várias foram as intervenções dele que ficaram gravadas na história, porque ele era um indivíduo que na altura até às vezes por brincadeira se passava a ideia de que ele era um pouco bruxo, não é? Que ele era um pouco assim esotérico, porque ele era muito intuitivo, ele sabia muito bem lidar com os jogadores e foi de facto terá sido um homem, eu não tive o prazer de o conhecer, mas terá sido um homem excepcional. E foi um dos únicos 2 treinadores que acabou por conseguir pegar no Brasil. Não é? E também não comandou dentro de uma competição. Só, né? Jogos, não é? Só jogos, e aí o jogo mais marcante foi a vitória de 3-0 sobre o Uruguai em 1965. Ele também foi treinador do Palmeiras, né? E do Leixões. Claro, do melhor clube do mundo. É o melhor clube do mundo. Mas para finalizar aí a questão do jogo do Flamengo, ainda já no final, Ribamar nos acréscimos marcou e
empatou o jogo, né? Então a partida teve gols de Everton Ribeiro, Danilo Barcelos e Bruno Henrique por 2 vezes, pelo lado do ilustre Urubu, né? O time da Gávea. A Gávea também conhecido Flamengo, não é? É um bairro carioca na zona sul do Rio de Janeiro. E do lado do Gigante da Colina, do Vasco da Gama, os gols foram de Marrone, Pikachu, Marcos Júnior e Ribamar, para a alegria de Vanderlei Luxemburgo. E eu estava com o coração dividido, porque apesar do meu coração ter apenas um clube, que é o Leixões, há clubes que eu admiro um pouco por todo o mundo. Um deles é o Vasco, por questões óbvias, não é? De portugueses no Brasil, mas agora com o Jorge Jesus no Flamengo fico dividido, porque obviamente gosto de apoiar os meus conterrâneos, não é? Os meus patrícios, não é? Os patrícios. E por falar de seleção brasileira, que nem falamos, temos a seleção sub-17. Pois era isso que eu tinha... Que está na final do Mundial Sub-17, né? O Brasil ganhou a França por 3-2 na última quinta-feira. A França realmente, olha, parecia que ia ganhar a partida. Fez o primeiro gol com o Cali Moeno. Parecia que estava impedido o jogador no momento que recebeu a bola. Em fora de jogo, deixa-me traduzir para Portugal. É verdade. Fora Impedido de quer dizer que estava em fora de jogo. Mas mesmo aí, com a utilização do VAR, o árbitro voltou atrás e confirmou o gol. Logo na sequência, a França fez 2-0, e isso só com 13 minutos de jogo. Então, portanto, parecia perdido. Parecia perdido logo no início, falou todo mundo já pensando, será que vai ser outro massacre? Não é possível. E quem fez o segundo gol foi um Memboku, Nathaniel Memboku, que é um jogador que tem feito no Mundial, fez 5 jogos e 5 gols em 5 jogos. E foi o grande nome da França, né? A gente falava num dos episódios quem eram os nomes do Mundial. No caso, o nome da França foi o Memboku, e realmente demonstrou um grande talento, apesar de ter perdido muitas chances de gol. Já no segundo tempo, o Brasil diminuiu e conseguiu empatar com o Verón, fazendo 2-2 numa cobrança de falta, de bola parada. E fechou o jogo com 3-2. Mas mesmo assim a França ainda tinha feito um gol com um jogador impedido, com um jogador fora de jogo, que não foi confirmado, senão teríamos aí 3-3. Com isso, o Brasil, marcando o terceiro gol, se classifica para a final, que vai ser disputada contra o México. O México, que veio de uma vitória sobre a Holanda, vitória que mostra aí a superioridade do goleirão. O goleirão é o Garcia, também conhecido como El Dragón, Eduardo Garcia. Salvou diversas vezes a seleção mexicana. E, na verdade, Pedro, eu te falo assim, vai ser uma dificuldade para o Brasil nessa final, visto que realmente é um super goleiro, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, no jogo contra a Holanda era a favorita, né? Vinha de uma goleada na semifinal, acabou indo para os pênaltis, no 1-1, e erradamente acabou chutando 3 bolas que foram fáceis pro El Dragón segurar. E aí é que eu vou te dizer qual é a importância do sistema estratégico, do sistema de performance, análise de performance das equipes. Porque nas cobranças de pênaltis, exceto a primeira cobrança de pênalti do México, a primeira cobrança de pênalti foi que o jogador veio assim correndo e deu só um totozinho. Como é que tu vai traduzir agora? Totozinho. Totozinho? Um pequeno toque. Mas bateu a Panenka? Bateu a Panenka? A Panenka? A Panenka. Ok. A Panenka. Nós em Portugal dizemos assim, bateu a Panenka. Por exemplo, o Hélder Postiga nos quartos de final, penso eu, do Europeu contra a Inglaterra, bateu o último pênalti à Panenka, quase que morremos todos de coração, porque o guarda-redes felizmente caiu, não é? Mas
mas é sempre uma forma de bater penaltis que é extremamente arriscada, não é? Se o guarda-redes não cai, agarra a bola fácil, não é? Nós devemos bater à panenca. E me diz uma coisa, é verdade que em Portugal chamam a bola de esférica, às vezes? Esférico, às vezes. Esférica, Não, mas isso era mais antigamente. Antigamente, né? Isso era mais antigamente. Antigamente os craques do comentário às vezes usavam essa expressão do esférico. Mas agora não. Agora é bola e é mais por aí. Que bom. Que bom que aí a gente consegue assistir o jogo em português de Portugal sem problema. Mas, só para falar, o México acabou fazendo os 4 gols da vitória no canto esquerdo do goleiro. Né? Ou seja, o estudo e porque o México, tanto o México quanto o México perdeu 2 pênaltis, perdão, e a Holanda perdeu 3 pênaltis, mas os 2 pênaltis um dos 2 pênaltis perdidos também foi no canto esquerdo. Né? Isso mostra a importância do estudo, análise e performance, que faz toda a diferença. Com isso, a final vai ser entre México e Brasil e a disputa de terceiro lugar entre Holanda e França. Muito bem. E aí vamos pegar aquele nosso avião, né, já que falamos lá. Holanda e França, que são países europeus, e vamos decolar em direção a Portugal e já aterrissando lá em Lisboa ou no Porto. Que onde tu prefere aterrissar? Neste caso teria que ser no Algarve, porque foi onde jogámos com a Lituânia, portanto teria que ser no aeroporto de Faro. Faro, então vamos para Faro. Diretamente falar de Cristiano Ronaldo. É verdade, o Cristiano Ronaldo lá voltou a fazer o gosto ao pé, desta vez só fez por 3 vezes. E mais um hat-trick, já não, eu não sei quanto hat-trick, 38º ou 55º, já não sei, eu já não consigo acompanhar. O único recorde que eu agora consigo acompanhar é que ele está a 11 golos do Al-Hidayeh, do Irã. Portanto, dentro de 11 golos, ele será, neste caso 12 eventualmente, ele será considerado o melhor marcador da história das seleções. Portugal precisava de ganhar o jogo, ganhou. A Lituânia foi uma seleção frágil, que não deu grande oposição, mas eu acho que o mérito está essencialmente na forma como a nossa seleção acabou por encarar o jogo com muita seriedade, e apesar do resultado se ir avolumando, os jogadores mantiveram uma postura muito séria, muito focada. E pronto, deu para o Cristiano Ronaldo fazer mais 3 golos, ainda teve mais algumas oportunidades, deu para jogarmos com ponta de lança, que é uma coisa que muitas vezes é discutida em Portugal, que não temos pontas de lança, e jogamos com o Gonçalo Paciência, filho do Domingos Paciência, que foi um grande ponta de lança do futebol português na década de 90, principalmente, e o Gonçalo teve bem. O Gonçalo agora está a jogar na Alemanha, no Eintracht Frankfurt, onde está a fazer uma boa carreira, e penso que foi uma solução interessante, até mesmo para o Cristiano Ronaldo. Acho que com o decorrer dos jogos, se o selecionador continuar a insistir na presença dos dois, eu creio que até para o Cristiano Ronaldo vai ser melhor, porque o Cristiano Ronaldo, parece-me a mim, que tem ainda mais facilidade se tiver um jogador de referência na frente e ele jogar também na frente, mas ali por trás, portanto a circular como um satélite de alguma forma e a aparecer das laterais. Portanto foi um jogo bom de Portugal. Agora Portugal precisa também de ganhar ao Luxemburgo. O jogo vai ser hoje. E vai ser aonde esse jogo? Vai ser no Luxemburgo. O jogo vai ser hoje. Luxemburgo tem muito português lá, hein? Eu estive lá esse ano, em julho, e fiquei surpreso. Parecia Portugal. Parece todo lugar falando português. Mas parece que o relevado não está em boas condições, pronto. Mas Portugal vai ter que fazer os possíveis para ganhar. Mas essencialmente, e por muito que se tente fugir ao Ronaldo, a verdade é que o Ronaldo estava a ser de alguma forma criticado nas últimas semanas por causa. Ele foi substituído 2 vezes em jogos da Juventus, e houve um treinador italiano também que veio com umas declarações a dizer que ele já não driblava ninguém há 3 anos. E entretanto, ele fez o que é habitual, foi para dentro de campo e respondeu, não é? Exatamente. Respondeu com 3 golos e tratou assim do problema, e assim já as coisas passam para a gaveta no instante. E pronto, vamos em frente. Creio que Portugal se vai qualificar, e depois a partir daí
Vamos ver o que é que conseguimos fazer no Campeonato da Europa, onde vamos defender o título pela primeira vez. É a primeira vez que vamos entrar numa competição para defender um título, não é? Vamos ver o que é que conseguimos fazer, mas eu estou otimista, eu acho que... Vai fazer uma boa apresentação, eu a acho que equipa sim. está muito forte, né? Eu acho que sim, está competitivo. Portugal neste Não é momento está só o muito competitivo. Cristiano, né? O Cristiano Não. é o matador, ele. Não. Mas a Não. equipa... Aliás, para mim o jogador do jogo é o Bernardo Silva. Sim. O Bernardo Silva fez um jogo excepcional. O Bernardo Silva tem o azar de alguma forma de ter o Cristiano a fazer sombra a toda a gente, não só ele como a toda a gente. Mas o Bernardo Silva para mim fez um jogo excepcional e é um jogador excepcional. E pronto, portanto temos, é como tu dizes bem, temos outras soluções e ainda assim ficaram de fora. João Félix não foi convocado, estava lesionado. Gonçalo Guedes, não sei qual é a situação, mas também não estava. Jogadores na defesa como o Pepe também não estava. Mesmo assim houveram vários jogadores a ficar de fora que poderiam eventualmente, João Mário, fazer parte, Rafa, que está lesionado também no Benfica. Portanto, vários jogadores que podiam também fazer parte da convocatória que ficaram de fora. Portanto, acho que sim, acho que estamos numa boa fase. E com certeza vai ter estádio cheio em Luxemburgo. Sim, muitos seguramente. Isso é muito importante para ser ali o 13º jogador sempre. Sim, o 13º e o 12º. Sim. Me diz aí, Pedro, como é que está a questão do campeonato português aí? Que paragens ou que parada que está rolando aí no campeonato? Está muito parado. Não, isso também é um tema que tem estado em discussão em Portugal, com as sucessivas paragens para as competições internacionais e depois também mete-se Taça de Portugal pelo meio, mete-se eventualmente Taça da Liga, se for o caso, pelo meio. E já tivemos uma paragem aqui há cerca de um mês atrás, de 1 ou 2 semanas, e agora temos uma paragem de 2 ou 3 semanas. O que acontece aqui é que a nossa liga, que já não está num estado famoso de saúde, não é? Tem paragens sucessivas, interrupções de um período significativo de tempo, e esta questão da calendarização é uma questão neste momento que está de alguma forma em cima da mesa em Portugal. Eu penso que até devia ser abordada ainda mais em profundidade, porque estas constantes paragens, ok, que os jogos internacionais acontecem e aí tem que haver de alguma forma uma paragem, mas depois a prolongação excessiva dessa paragem, a interrupção prolongada dos jogos da Liga, ou seja, imagina, temos um jogo no início do mês, ou uma jornada no início do mês, e depois só voltamos a ter outra jornada no final do mês. Portanto, é uma paragem muito grande, e isto mexe com muita coisa, mexe com as questões dos direitos de transmissão, mexe com questões meramente esportivas até, porque há equipas que estão num determinado momento de forma e de repente quebram, depois há outras equipas que mudam de treinador, quer dizer, cria aqui no fundo uma mini pré-época, quase 2 mini pré-épocas seguidas, e de alguma forma, pelo menos a meu ver, distorce um pouco aquilo que é o espírito de um campeonato que deve ser corrido tanto quanto possível, não é? Sim. As paragens são grandes. Portanto, eu não sei, eu na minha maneira de ver era olhar para a Taça de Portugal de outra maneira e eventualmente acabar com a Taça da Liga e olhar para a Taça de Portugal de outra maneira, com outro tipo eventualmente de formato, quadro, né? de formato competitivo, eventualmente haver eliminatórias com 2 rondas, eventualmente toda a gente começar desde o início, porque, por exemplo, a Taça de Portugal, as primeiras eliminatórias só começam as equipas do Distrital e da terceira divisão, primeiro do Distrital, depois há uma eliminatória com as equipas que sobram do Distrital, mais o Campeonato Nacional de Séniores, mas depois há equipas que foram eliminadas que entretanto são repescadas. Está ali muito confuso. Um pouco confuso. E eu acho que seria interessante, porque a Taça de Portugal é uma competição muito bonita que envolve todos os clubes. Uma das coisas boas que se fizeram nos últimos anos é, pelo menos em algumas eliminatórias, os clubes de primeira divisão vão jogar aos estádios dos clubes das divisões secundárias, o que eu acho que é muito interessante, porque isso é levar o futebol ao país, qualidade, e fazer com que atraia público, né? É uma promoção, não é? Porque Portugal não deveria ser só Porto e Lisboa, não é? E em termos de futebol até quase só a Zona Norte,
porque a maioria da esmagadora das equipas da Primeira Liga em Portugal estão concentradas na Zona Norte e na Zona do Minho, até mais propriamente. Mas nós temos o Alentejo, temos o Algarve, Sim. Temos muitas outras regiões, temos a região do interior, onde Vou te temos fazer o uma pergunta de Tondela prova, só. já que tu gosta de me fazer perguntas de prova. Fala. Quantas equipas hoje participam da Taça Portugal? Pois, no início não sei. Porque é como te digo, aquilo é por eliminatórias, ou seja, as equipas não entram todas ao mesmo tempo, percebes? Entendi. De forma que é até difícil fazer esse cálculo, porque tu não consegues, as equipas que disputam a primeira eliminatória, por exemplo, a primeira eliminatória não é disputada por equipas da segunda liga, da primeira liga, e tem eventualmente o Campeonato Nacional de Séniores. Eu penso, posso estar em erro, mas creio que a própria primeira eliminatória nem sequer é disputada por equipas do Campeonato Nacional de Séniores. Portanto, começa por ser apenas do distrital, e depois dos distritais já saem algumas equipas que na próxima eliminatória jogam com o Campeonato Nacional de Séniores. E por aí vai. Portanto, torna a competição, por um lado, longa. Muito grande, né? Eu estava aqui a ver a tabela aqui, o número de eliminatórias. É interessante, eu acho uma competição muito interessante. Acho que se devia dar outra importância, talvez eventualmente aqui ali rever o formato e investir mais numa Taça de Portugal, que no fundo é uma festa mais democrática, se quiseres, do que a Taça da Liga, que no fundo puxa um bocadinho mais do mesmo, até porque a Taça da Liga também tem um formato que potencia a chegada dos grandes à Final Four, normalmente com o Braga, que agora é de alguma forma o quarto grande, e acho que era importante começar a ver também aí uma renovação das equipas a chegarem aos últimos estágios de cada competição, não é? Isto agora vamos ver. Te fiz a pergunta, mas trago a resposta então. Fala. São 144 equipas participantes da Taça de Portugal. Pois, lá está, mas não todas ao mesmo tempo. Mas não todas ao mesmo tempo. Esse ano... Que é um pouco... Começariam todas ao mesmo tempo, seria interessante, não é? Que assim quem ganhasse, ganhava de facto numa eliminatória corrida contra toda a gente, não é? Exato. Esse ano tivemos 103 equipas, sendo que 41 equipas são representantes de campeonatos distritais. E aí, agora pegando o nosso famoso avião do nosso podcast, Futebol das Arábias, e vamos diretamente para os resultados desse final de semana, que nós não tivemos a Arábia Golf League, mas tivemos a Arábia Golf Cup. Né? E aí na Copa das Arábias tivemos lá o jogo entre Shebab Al Ahly 1, Calba 0, Al Ain 2, Al Dafra 0. Tivemos um empate não esperado entre Al Jazeera e Al Nasser 0-0, Rata 1, Sharjah 0, Al Wassa 2, Banias 0 e fechando o último jogo dessa rodada, Al Warda 1, Ajman 0. Pedro Correia. Eu estive a fazer o Ajman 0 com o Warda 1. Pronto, foi um jogo no geral aborrecido. Estes jogos da Taça da Liga aqui, porque também é importante que os nossos ouvintes saibam, nós aqui também estamos em pausa internacional, a seleção dos Emirados Unidos também está a disputar as eliminatórias para a qualificação para o Campeonato do Mundo. Perderam 1-0 com o Vietnã, num jogo em que teve uma expulsão, julgo, relativamente cedo para os Emirados. Isso terá dificuldade E tinha chance de ganhar. Tinha, porque à partida, teoricamente, os Emirados são a segunda equipa mais poderosa do grupo, a seguir à Tailândia, ou mais ou menos execo com a Tailândia, portanto poderia ter chances de ganhar e tem chances de qualificar, embora as coisas agora estejam a ficar complicadas. Mas como eu estava a dizer, portanto houve pausa, também aqui estamos em pausa para jogos internacionais, o que faz com que muitos jogadores dos principais clubes estejam ao serviço da seleção, não só dos Emirados, como eventualmente outras seleções, neste caso os estrangeiros, nas seleções onde eles jogam. Portanto, pronto, não foi um jogo muito bom. Fiquei impressionado com um avançado espanhol do Al Wahda, Carlitos. Fiquei impressionado, fiquei bem impressionado com ele. Ainda não o tinha visto jogar ao vivo e gostei. De resto, pronto, foi um jogo típico de Taça da Liga, mais para rodar jogadores, para experiências. Isso daí, eu acabei fazendo o jogo
entre Rata e Sharjah, e foi interessante depois no final do jogo conversar com a comissão técnica do Sharjah, então? Né, que perdeu o jogo. O Sharjah, que é o líder e campeão da Arabian Gulf League em título, né? Campeão da Arabian Gulf League, ganhou também a Copa a Supercopa. A Supercopa, né? Então vinha como grande favorito, apesar de ter perdido já com essa derrota de ontem 4 partidas na Arabian Gulf Cup. Mas conversando com a comissão técnica depois do jogo, eu pude entender que essa competição tem sido utilizada muito mais para testar novos jogadores, para testar o elenco. Que o plantel. Deixa-me traduzir. O plantel, vamos lá. É bom que aí os nossos ouvintes vão sair falando português. Mas do feedback que vou tendo do podcast é precisamente esse é um dos pontos que as pessoas mais ressalvam, esta troca de termos entre Brasil e Portugal. Muito bom. Que é muito interessante. Mas estavas a falar É que justamente serve essa competição para fazer testes, né? E aí um dos membros da comissão técnica chegou a confessar que eles já estão vendo a renovação do elenco para a próxima temporada, baseada nessa partida que foi realizada hoje. Claro. Então, isso mostra aí também a questão da organização e preparação da Liga Nacional para a questão dos anos seguintes e não só agindo de última hora com contratações, né? Claro. É um bom planeamento. Queres falar um bocadinho da tabela antes de projetar a próxima Sem sombra de dúvidas, com o final dessa rodada, o Grupo A vem sendo liderado aí com o Shabab Al-Ahli com 10 pontos, perdão. Na segunda colocação, Al-Ain também com 10 pontos. Al-Dafra na terceira posição com 7 pontos, Al-Nasser com 5 pontos na quarta posição e Al Jazeera com 4 pontos na quinta posição do Grupo A. No Grupo B, Al-Warda segue líder com 10 pontos, Fujairah com 7 pontos na segunda colocação, o Sharjah, mesmo perdendo, continua na terceira posição com 6 pontos, Al-Wassa com 6 pontos também na quarta posição, e Banias com 5 pontos na quinta posição. Na lanterna do Grupo B temos Rata e Ajman, e no Grupo A, Hofarkan e Kalba. Pronto, agora em relação ao próximo fim de semana, volta a Arabian Gulf League, voltamos à Liga, vamos ter jogos na sexta, 22 de novembro, e no sábado, 23 de novembro, portanto na sexta vamos ter 2 jogos às 6 da tarde, dos Emirados, obviamente, nomeadamente, neste caso, vamos ter um Sharjah Banias e um Rata Jazeera, e depois às 8h45, também hora dos Emirados, vamos ter Al-Wasl com o Fujairah e também o Kalba com o Ajman. Depois, no sábado, vamos ter 2 jogos às 6 da tarde, Al-Ain com o Al-Nasser e também o Khor-Fakkan com o Dafra, e depois, para fechar a ronda, às 8h45, vamos ter o Shabab Al-Ahli com o Al-Warda, e pronto, esta é a planificação para o próximo fim de semana. E foi assim o episódio número 7 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou o Pedro Correia. E assim nos despedimos até a próxima semana. Lembramos que estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, entre outras, bastando colocar apenas lá no Google Futebol das Arábias. Envie também suas sugestões, comentários e, por que não, abraços, piadas, como recebemos nessa semana, para futeboldasarabias@gmail, ou quem escuta em Portugal, gmail.com. Um forte abraço e até a próxima semana. Um abraço, até a próxima. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.